Muito obrigado, senador, pela oportunidade de estar aqui falando pelas administrações tributárias, especificamente do Concefaz. Eu preparei uma apresentação que é mais abrangente sobre todos esses temas, né? A transição federativa dos tributos, saldos credores e TCMD. Então, eu vou passar esses slides de uma forma assim, bem rápida, que vai ficar o registro da apresentação aqui para os anais do Congresso, da CCJ, e vou abordar especificamente alguns dos pontos que foram levantados pelos palestrantes que me antecederam. Então, eu vou ser bem rápido, como já mencionei, transição federativa, e aí eu vou focando nos pontos. Aqui a gente apresenta uma visão panorâmica, né, de como se dará a transição federativa, né, ao longo do tempo, né, 2026, 2028, com a alíquota teste de 0,1 do IBS e CBS, depois, no período 2029 a 32, os tributos existentes vão decrescendo, enquanto os novos tributos vão crescendo proporcionalmente à arrecadação. Logo em seguida, no que nós chamamos de segunda fase para o princípio de destino, né, 2033 a 2077, são 45 anos, que somadas, né, essas duas estão albergadas no artigo 131 do ADCT, que é a mudança para o princípio do destino. Em seguida, no período final, 2078 a 2097, são mais 20 anos, em que se consolidará a fase de transição federativa. Por que é importante a transição federativa? Porque vários estados, hoje, né, baseados na arrecadação por princípio de origem, teriam perdas astronômicas, inclusive o estado do Amazonas, né? Então, se não tiver uma suavização nessa transição, esse efeito poderia ser devastador. Então, em razão disso, é que foi concebida essa longa transição e que também no artigo 132 da DCT prevê a figura do seguro-receita. Então, eu vou ser bem rápido mesmo para poder chegar nos pontos, né, que merecem comentários. Aqui no gráfico da esquerda, a gente tem aí exatamente o decréscimo em relação ao funcionamento dessa transição. É feita uma retenção da parcela retida e uma parte do recurso arrecadado é distribuído em função do princípio de destino. Tudo isso sob a coordenação do Comitê Gestor do IBS, que, para viabilizar exatamente essa competência compartilhada entre estados e municípios, fez-se necessário prever o sistema de arrecadação centralizado do IBS. Aqui um gráfico já é o mesmo gráfico anterior, só que com uma amplitude maior, para se enxergar exatamente a parcela da distribuição, que é para recompor o bolo, né, exatamente daquela cesta de tributos atuais, que foi objeto do período base, né, que o colega fez o comentário, que propõe uma mudança, e ali a gente enxerga a curva descendente. Aqui a transição dos tributos, né, nós já sabemos os tributos existentes que vão ser substituídos pela CBS e o IBS, mais o imposto seletivo. Eu não vou demorar muito aqui. Ali é um gráfico cronológico, porque como esse material vai ficar, ele vem detalhando item a item, né? Destacando aqui no período 2029 a 2032, como foi mencionado, a questão da extinção, a fase de transição do ICMS, né, que vão, inclusive em relação aos benefícios fiscais atuais, que foram convalidados nos termos da Lei Complementar 160 e Convênio ICMS 190, o decréscimo ano a ano a partir de 2029 em 10%, 10 pontos percentuais ao ano, enfim, até se atingir a plenitude do novo sistema a partir de 2033. Aqui em 2026, então, o início, né, efetivo da cobrança, CBS a 0,9, IBS a 0,1, com possibilidade de compensação dos tributos em face da União, e uma parcela da arrecadação do IBS também destinada a financiar a instalação e implementação do Comitê Gestor, e uma outra parte, a compensação de benefícios apenas fiscais. para ajudar, é que é importante destacar que eles funcionarão em 2026 unicamente como obrigações acessórias, para não ficar a impressão de que haverá a efetiva cobrança do tributo. Ele estará como obrigações acessórias. Exatamente. O IBS será
dispensado se for cumprida uma obrigação acessória básica, que é a emissão dos documentos fiscais. É isso que está sendo previsto na regulamentação. Bom, aqui o 2027, já os tributos da União, o desenho, né, em que ele vai se comportar, a transição dos tributos, então já a partir de 27 e 28, aquele 0,1, né, já se divide meio a meio entre IBS estadual e municipal. Enfim, tem as regras todas de transição. Logo em seguida, o detalhamento daquele período que eu tinha comentado, 2029 e 32, com a redução de 10 pontos percentuais a cada ano a partir de 29. E o fundo, eu gostaria de chamar a atenção para o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, que tem um aporte já previsto na própria emenda, né, de 160 bilhões de reais, que na nossa matemática, na nossa contabilidade, vai ser insuficiente. Nós estimamos que talvez seja necessário 225 bilhões de reais. E isso, os critérios, obviamente, são recursos da União. A União vai aplicar os critérios que ela entender cabíveis. Em princípio, os estados não têm como interferir nesse processo. Futuramente, então, obrigações acessórias, o que é importante destacar é que existirá uma única obrigação acessória essencial, que é a emissão do documento fiscal eletrônico. E com isso, com base na emissão desse documento, nós estamos preparando a apuração assistida e a declaração pré-preenchida, né, para os contribuintes, para automatizar o sistema e simplificar o dia a dia e os custos de compliance dos contribuintes. E, por fim, as inscrições também serão todas previstas em cadastro único, né, consequentemente, haverá a extinção das atuais inscrições estaduais e municipais, convergindo para um número nacional de inscrição em cadastros. Aqui um desenho, né, uma proposta de modelo operacional do fluxo dos documentos fiscais. Aqui nas duas primeiras colunas temos os vários exemplos de documentos fiscais eletrônicos que são emitidos hoje em dia, e a expectativa é que haja no futuro, que é um futuro recente, documento fiscal único e nacional, que vai servir para as duas finalidades, tanto para IBS quanto para a CBS. Isso já está sendo desenvolvido, já está sendo tratado, tanto na parte da Receita Federal quanto na parte dos estados também, e acreditamos que isso estará pronto em breve. O modelo operacional do IBS, aqui só um detalhe que é muito relevante, né, que é um dos fatores de considerável redução da litigiosidade consiste exatamente no dispositivo que prevê a vinculação do creditamento ao prévio pagamento. E, além disso, acoplado a essa condição, há a possibilidade de se operar com o split payment, que aí é um sistema mais expedito, né, de arrecadação, que quando o contribuinte for efetuar o pagamento da própria operação, ele já faz o pagamento também do que é devido em termos de IBS e CBS, respectivamente, ao Comitê Gestor e à Receita Federal. Quanto aos saldos credores de ICMS, né, então, em síntese, o que consta do PLP, que foi exatamente a partir de proposta que os estados elaboraram no âmbito do PAT-RTC. Então, os saldos credores existentes em 31 de dezembro, é tirada uma fotografia, né, desses saldos credores existentes em 31 de 12 de 32, de acordo com a legislação aplicável. E, obviamente, que é necessário fazer a verificação desses créditos. Por isso que nós temos duas formas de homologação dos créditos. A homologação expressa e a homologação tácita. Com relação à atualização monetária, né, está previsto realmente o IPCA, que é a condição que é exequível, né, que é factível para as finanças públicas estaduais. O pedido de homologação, ele tem um prazo, o pedido de homologação, né, tem um prazo de 5 anos a partir de 2033, que coincide com o prazo decadencial. Daí porque, nos casos de homologação tácita, prevê-se o mesmo quantum de prazo, os mesmos 5 anos, por isso que, em tendo sido a homologação da forma tácita, prevê-se que a sua devolução, efetivamente, a restituição, seja a partir de 2038. Bom, aqui, possibilidades de utilização, isso que talvez seja a grande questão que não foi comentada né, pelos que me antecederam,
mas existem 5 possibilidades de utilização desse crédito acumulado. Então, uma é a compensação contra o crédito do próprio ICMS, do próprio sujeito passivo. O 2 é a compensação contra o IBS. Em se tratando de bens do ativo permanente, essa compensação se faz pela via rápida de 1,48avos, exatamente seguindo, né, o prazo que hoje é admitido para acreditamento de bens do ativo permanente em sede de ICMS, e os demais créditos em 240 parcelas mensais iguais e sucessivas. Lembrando que a dicção da emenda constitucional é clara e cristalina. Ela diz que será restituído em 240 parcelas. Ela não diz que será restituído em até 240 parcelas. Então, esse é um ponto relevante que a própria emenda constitucional, né, eu vi aqui algumas propostas que, a meu ver, seriam inconstitucionais por afrontar essa clareza, né, da emenda constitucional ao tratar do tema. As possibilidades, continuando, né, as possibilidades de utilização, transferência a terceiros, exclusivamente para compensação, com crédito de ICMS ou com IBS devido. Na impossibilidade de compensação e alternativamente a transferência, aí sim que seria ressarcido em espécie. Mas a regra essencial, né, que viabiliza esse ressarcimento é a compensação. Também, no caso da possibilidade de antecipação, realmente o verbo poderá é o mais adequado, porque, obviamente, isso tem que ser confrontado, tem que ser sopesado com as demais políticas públicas que os entes federados, que os estados têm que honrar. Então, não é uma coisa que possa ser imposta, senão, eventualmente, poderíamos estar diante de um favorecimento, né, do setor privado em detrimento do setor público, de toda a coletividade. Isso tem que ser sopesado, por isso que é facultativo. Ressarcimento do ICMS, do ST do estoque, da substituição tributária do estoque. Não foi falado aqui, mas é uma disposição que foi prevista no PLP 108 por vontade própria dos estados, que entenderam que era legítimo esse direito dos contribuintes. E qual que é a situação em tela? No dia 31 de dezembro de 2032, aquele estoque de mercadorias em poder dos contribuintes que tivesse sido gravado pelo ICMS substituição tributária, lembrando que o ICMS substituição tributária é a cobrança antecipada para todas as etapas subsequentes, né, da cadeia econômica de circulação. Então, se já foi pago esse imposto referente às etapas seguintes e a mercadoria não circulou, não girou, ela ainda está no estoque do contribuinte, e no dia seguinte, 1º de janeiro de 33, não mais existirá ICMS, então é mais que devido, é mais que legítimo a devolução desses créditos do contribuinte. Então, tem toda ali uma sistemática, basicamente será em 12 parcelas com direito a acreditamento. No caso do optante do Simples Nacional, ele vai ter que requerer a repetição de indébito para receber em espécie, uma vez que ele não tem essa possibilidade do aproveitamento de créditos ali. Sobre o ITCMD, aí já pedindo licença para discordar do meu amigo Fábio, que está bem aqui do lado, mas a clareza do texto constitucional nós podemos examinar, né? Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Não tem nenhuma qualificadora que vincula ao processo sucessório. No texto da Constituição, não existe isso. O que existe, sim, é a interpretação doutrinária, né? A doutrina majoritária defende isso, mas as legislações estaduais dizem, muitas delas, o contrário. Especificamente, né, sobre a questão do contrato de seguro, eu divido um pouquinho também aqui do nosso amigo Fábio. Eu entendo que, o STF decidiu, né, com repercussão geral e tudo, o tema 1048, salvo engano. O problema todo é que a legislação que foi objeto da repercussão geral foi a legislação do Estado do Rio de Janeiro. E a legislação do Rio de Janeiro não é representativa da legislação dos outros estados. Esse que é o grande problema. Por exemplo, na legislação do meu estado, que é Minas Gerais, existia exatamente um dispositivo que separava o joio do trigo, separando o que era a parcela desses contratos VGBL e PGBL, que se tratava, que configurava seguro,
Então, sobre essa parcela que tinha efetivamente a configuração da ALEA, a desproporcionalidade, né, dos aportes em relação àquilo que a instituição financeira tem que desembolsar em favor do beneficiário, havia um afastamento dessa questão na base de cálculo. E assim estava escrito no PLP 108. Mas, ok, o STF já decidiu, nós temos que nos curvar a isso, já foi retirada essa parte da incidência, ficou ainda um resquício, que é a possibilidade de atribuição da responsabilidade para fazer essa retenção da incidência do ITCMD sobre o VGBL e PGBL, as instituições financeiras. Me parece que houve uma falha quando foi feita a limpeza do texto, né, já que se tinha esse objetivo de excluir para ficar coerente com a decisão do STF, essa parte da possibilidade de atribuição dessa responsabilidade permaneceu no texto, como que ainda há sinalizar que houvesse a possibilidade da cobrança dessa forma. Infelizmente, nós já sucumbimos a isso e entendemos que realmente essa exclusão dessa parte do texto é correta, é devida. Eu queria só, então, aproveitando aqui rapidamente, senador, para fazer os breves comentários sobre alguns pontos que foram levantados, é bem rapidinho mesmo. Obrigado. A questão, por exemplo, da decadência, né, a partir do conhecimento do fato gerador, é uma questão operacional. O fisco não é onipresente. Nós não temos condição de enxergar como se fôssemos Deus, né, a tudo e a todos os fatos geradores. Daí porque as leis prevêem a obrigação, o dever legal dos contribuintes de, quando ocorrer o fato gerador, doação ou transmissão causa-mortes, de prestar a declaração ao fisco e informar para ele que ali ocorreu um fato gerador. Aí sim, podemos contar prazo de decadência com base no artigo 173, inciso 1 do CTN, ou, conforme o caso, no 150, se houver antecipação do pagamento. Aí sim, mas, do contrário, assim como nas relações privadas, ninguém pode perecer do seu direito por não ter tido o conhecimento de que ocorreu a causa ou que ocorreu o fato. Então, assim, nesse caso, tanto deve valer para o setor privado quanto para o setor público. Mas, enfim, a questão realmente do usufruto, né, a instituição do usufruto, tradicionalmente nas legislações tem a previsão da incidência e a previsão da extinção do usufruto era bastante pulverizada nas legislações estaduais. Algumas tinham, outras não tinham. A questão central que levou o Estado de Minas Gerais, só para título de exemplo, a retirar essa incidência sobre a instituição do usufruto, era exatamente porque também se convencionou que, em sendo uma parcela, né, dos atributos enfim, uma parcela dos atributos da propriedade plena, então você teria que seccionar a base de cálculo. Então, quando ocorria a instituição do usufruto, em várias legislações, se convencionou que a base de cálculo era correspondente a 1/3 do valor do bem, geralmente do imóvel, né, que é dado em usufruto. E isso dava uma complexidade, porque quando ocorria a extinção, aí como que você fazia a tributação dos outros 2/3? A que valor? A valor de mercado, atualizava, não atualizava, enfim. Em razão dessa complexidade, no caso de Minas Gerais, a vontade política foi no sentido de excluir a tributação sobre essa parcela. Eu queria comentar rapidamente aqui também sobre alguns dos pontos. O prazo de homologação dos créditos acumulados, realmente 12 meses é um prazo bastante razoável, porque, do contrário, 90 dias, nós teríamos que deslocar todas as equipes de auditoria fiscal para exclusivamente ficarem por conta de verificarem a legitimidade desses créditos. E, obviamente, a gente não pode fazer o ressarcimento sem verificar, porque poderia ser criado aí um mercado, né? Enfim, infelizmente, há todo tipo de fraude, as pessoas poderiam pleitear, então, requerer o ressarcimento sem ter direito efetivamente. Então, isso é uma questão assim, de zelo pelo trato, né, pela coisa pública. É, no mínimo, obrigatório que a gente faça essa verificação e tem que ter um prazo bastante razoável para isso. A questão da atualização monetária também, o Selic nos parece inadequado, como já vamos suportar, né, a antecipação dos recursos da União para implementar o comitê gestor, vai ser remunerado por Selic, também nos parece absurdo, deveria ser o IPCA, que é o índice oficial, né, da inflação, enfim, da atualização dos preços.
Bom, a securitização, ela esbarra em outras questões, né? Dentro do processo de que nós temos várias unidades federadas aí que lutaram pela aprovação nesta casa, do Propag, para poder sanear suas finanças, né? Aí uma hipótese de autorização de securitização nos parece temerária. Pode ser que ela traga mais problemas do que soluções. E esse mecanismo todo que está engendrado, ele vai garantir a liquidez, vai garantir uma situação muito melhor do que a situação que já se tem hoje, em relação ao ressarcimento dos saldos credores de ICMS. Com relação à proposta do senhor Davi Barreto de melhorar o conceito de saldo credor, que abarque a totalidade dos créditos, confesso que eu não entendi a proposta, depois eu me coloco à disposição para ele, eventualmente, explicar do que se trata. Não entendi, não consegui compreender o alcance disso. Bom, a questão do prazo que foi falado pelo Dr. Mário Povia, sobre o prazo de 12 meses para a inscrição da dívida ativa, nós defendemos isso também, entendemos que é um prazo razoável e talvez não seja possível, doutor Mário, uniformizar esses prazos. A gente tem que ter assim, balizas, porque hoje o desenho federativo é bastante diversificado. Então, nós temos, por exemplo, né, o município de Porto Alegre, que faz a inscrição em menos de 30 dias. E é ele quem faz, é a administração tributária que faz a inscrição na dívida ativa. Nós fizemos esse levantamento, mais ou menos metade, por exemplo, das capitais são as administrações tributárias que fazem a inscrição na dívida ativa. A outra metade é feita nas procuradorias. Em relação aos estados, a situação também se inverte. Também meio a meio, alguns a inscrição sendo feita na etapa administrativa e outros sendo feita na etapa judicial, na etapa das procuradorias. De qualquer forma, acho que algo que poderia solucionar melhor do que a possibilidade de o contribuinte requerer a antecipação da inscrição na dívida ativa seria permitir que a transação tributária seja feita também na etapa administrativa. Aí os contribuintes teriam, obviamente, uma vantagem econômico-financeira, porque não teriam que pagar honorários para os advogados públicos, para os procuradores. Então, eu acho que essa talvez seja a melhor solução para esse problema, né, para essa questão. Bom, programas de conformidade, também acho que tem que preservar a autonomia de cada ente federativo. Lógico que pode haver assim, parâmetros, né, nacionais, mas talvez não seja possível nós engessarmos, né, que todas as administrações tributárias sigam exatamente o mesmo padrão, até porque uma ou outra pode ser mais benevolente em determinado aspecto do que a outra, por vontade própria. Mas, em relação às penalidades, e já concluindo, aliás, são só 2 pontos, as das penalidades e uma questão referente ao valor patrimonial. As penalidades, nós estamos trabalhando nisso, de fazer uma proposta, uma sugestão, né, que obviamente vai ser analisada por quem de direito, uma sugestão de padronização, de uniformização das penalidades, tanto para a IBS quanto para a CBS. E essas penalidades também vão observar a dosimetria das decisões recentes do STF sobre o tema. Isso também é um objetivo nosso que está sendo construído. E com relação ao ITCMD, obviamente, nós não podemos admitir, né, que a avaliação das cotas, né, seja feita pelo valor contábil patrimonial, porque, obviamente, isso vai ser uma avenida para o planejamento tributário agressivo, né? O planejamento tributário no sentido da evasão tributária. Ao longo da própria Lei Complementar 214, né, resultante do PLP 68, a gente vê várias situações em que se privilegia o valor de mercado, inclusive algumas situações, né, que o valor abaixo de mercado, mesmo não se configurando o aspecto da onerosidade, mas só pelo fato do decréscimo em relação ao que é o mercado, né, isso a gente tem que tributar em bases reais, né, o valor de mercado, que é o que prevalece. E só lembrando uma última questão também, que com relação aí já à fala do doutor Fábio, e é o último item que eu gostaria de falar, com relação à distribuição desproporcional,
Existe uma súmula do STF 116 de 1963, que ela já admitia exatamente que essa desproporcionalidade na partilha, aí nas suas várias feições, por exemplo, o excedente de meiação, né, quando o casal se separa, aí um fica com 1.500.000, outro fica com 800.000. Óbvio que o que ficou com mais, né, recebeu em doação a diferença do outro. Isso está pacificado. Então, né, o comentário que foi feito aqui anteriormente prejudicaria esse entendimento. Mas eu invoco, então, essa súmula 116 do STF, que está mencionada nesse livro do colega auditor fiscal do Estado de São Paulo, Jefferson Valentim, dentre outros exemplos que ele traz para exemplificar situações em que ocorre essa distribuição desproporcional. Agradeço, senador, a gentileza de ter me concedido esse tempo, inclusive o tempo extra. Obrigado. Doutor Ricardo.